jovens! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Não é, Juliana? Eu, Jason Catafesta, e ao meu lado, Juliana Harbs. Oi, tudo bem com vocês? Lembrando, pessoal, que esse programa é patrocinado pela Ingecel Energia Livre. Saiba que é possível você economizar até 35% na conta de energia elétrica da sua empresa. É muita coisa, Jason. Muita coisa, 35% pode dar um resultado bacana aí na tua empresa. Faz muita diferença. Muita diferença. Então, para maiores informações, pega o celular, escaneia o QR Code que está aparecendo na tela e vamos para frente. Informe-se. Isso. Ingecel Energia Livre. É isso aí. Isso aí. Gente, hoje, episódio número 36. 36? Poxa! Recebemos hoje CEO Cledson Bolger e o gerente comercial Douglas Vrook, da Huvspan Beneficiamento Têxtil. Sejam bem-vindos. Legal, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra tê-los aqui. Vamos saber tudo aí sobre essa empresa, o que está acontecendo, quantos anos ela tem, de onde ela surgiu, Cledson. Isso. Conta para nós. Bom, eu sou o Cledson, CEO da Huvspan. Estou falar um pouquinho rapidamente sobre mim. Claro. Sim. Vou contar a história da forma que eu conheço. Estou há 5 anos à frente da operação. Nós começamos, a Huvspan começou com... na verdade, a planta que nós temos hoje lá, ela começou com texturização. Tivemos também uma parte de malharia. E depois o negócio foi mudando e foi feito um direcionamento. A gente chegou a texturizar fio. Então chegou a ser uma fábrica de fio na planta. E essa fábrica foi desativada na época. A gente colocou uma malharia. Durou um tempo essa malharia, alguns anos, né? Nossa fundação foi em 2005. Isso. Durou até meados de 2010, talvez, aí por volta de 2010. Que as datas precisas ali das etapas a gente tem parcialmente, até 2010, e dali nós começamos a direcionar os nossos esforços para as 2 frentes que nós temos hoje, né? Então nós desativamos a malharia, ficamos só com o beneficiamento, que é a tinturaria, que era uma planta que estava se instalando lá no começo, nessa mesma época, e focamos os nossos esforços na revenda, na distribuição de fios. Então a gente traz fios de toda a parte do mundo e distribui no mercado brasileiro, né? Legal. Basicamente os fios a gente trabalha só com fios sintéticos e a gente na parte de beneficiamento, que é a parte da tinturaria, nós também só trabalhamos com fios sintéticos hoje. Então esse é um pouquinho, de forma bastante resumida. Sim, para o pessoal entrar no assunto. Um pouquinho da trajetória. Nós tivemos vários erros, alguns acertos ao longo do caminho, como toda a companhia. Houve muitas mudanças ao longo do tempo. Nós tivemos várias migrações das fases do negócio. Mas uma coisa fantástica que a empresa conseguiu fazer foi se reinventar ao longo do tempo. Então ela vem se reinventando ao longo do tempo. Bastante. A fundação dela, os fundadores são sul-coreanos, mas são naturalizados brasileiros. E tem uma cultura muito interessante, que foi uma cultura que me atraiu quando entrei na operação, que é essa cultura a lógica de trabalho, a intensidade do trabalho. É diferente, isso, né? O dinamismo, a exigência, o método, tem método de trabalho, então o método é muito interessante. É muito método asiático, né? Então fez com que a Huvspan conseguisse, nas fases que ela tinha dessas mudanças, ela conseguisse uma adaptação mais rápida. Então, esse é um ponto que eu julgo ser muito interessante da história da Huvspan. A gente teve várias transformações, nós éramos um pouco mais tímidos na parte de divulgação do marketing, há 5 anos atrás. Então a gente começou a melhorar à medida que a gente mudou a gestão. Houve uma passagem de bastão, foi no momento que eu assumi a operação. Então hoje a gente tem uma pessoa que estava à frente da operação como executivo anterior e o fundador num conselho de administração. E eu assumi a partir de 2019, então, a direção da operação como um todo. A partir desse momento a gente começou a colocar que aquilo, né, antes de perguntar, como eu não sou do têxtil, já passei por vários segmentos, a gente começou a colocar várias práticas do que a gente entendia que era interessante e fazer várias transformações na operação desde então. E aí começamos a aparecer um pouquinho mais. Foi o momento que a gente começou a investir mais no desenvolvimento e aparecer um pouquinho mais. Então,
Esse é um pouquinho do que, de uma forma talvez bem resumida, Aham. do que aconteceu até esse momento. Sim, a empresa se localiza em Blumenau, né? A empresa Hoje de estamos Blumenau. localizados em Blumenau, no bairro Topava Central. Legal. Nossa, legal. Então, vocês dominam o sintético. Sintético. Sim. Sintético, que bom, Exclusivamente. legal, massa. E como é vender o sintético, Douglas? Boa noite. Tá há muitos anos, noite. então, na Vispan, né? Sim. Vou fazer um breve resumo. Sim. Sou natural de Blumenau, já tenho 25 anos de têxtil, né? Aham. Então, várias empresas. Com a Ruvispan hoje, 19 anos. Desses 19 anos, são 8 anos em diversas outros departamentos e 10 anos aí na gestão comercial da Ruvispan, né? Uhum. Mas antes de chegar nessa gestão comercial, a gente falar do sintético, então passei também por diversas empresas, por várias partes da cadeia produtiva do têxtil, desde fiação, malharia, tinturaria, confecção, dentro da confecção, todo o detalhamento que se abre, que é corte, costura, strass, bordado. Então acabo tendo uma boa visão quando a gente acaba conversando com os clientes, né? Legal. E há 10 anos atrás, praticamente, que é quando começou a questão dos serviços, que a gente começou a oferecer para o mercado brasileiro, principalmente aqui para a nossa região de Santa Catarina, o beneficiamento e o acabamento aí de malhas e tecidos, que a gente tanto faz malhas, o de ordume, quanto tecidos também a gente consegue fazer o acabamento na Ruvispan. É uma das poucas tinturarias no Brasil que tem essa pegada de tecidos também, com os entendi. equipamentos que a gente tem. E esses 10 anos, a gente buscou muitas referências de mercado, né? Porque a base da empresa é a gente atender muito bem os nossos clientes. A venda ela acaba ocorrendo depois. Então a gente foi se especializando, a gente viu uma carência no mercado brasileiro de tingimento e acabamento na fibra de poliamida, que é onde que a gente se posicionou muito forte, onde que a gente investiu bastante know-how, preparou as pessoas, trouxe equipamentos para a fábrica para que a gente pudesse atender bem esse mercado. Então hoje o sintético sim, muito na poliamida e também bastante no poliéster. O algodão, a gente tem aqui, o Brasil ele é oriundo do algodão, né? Hoje 50% ainda continua sendo a fabricação no Brasil inteiro do algodão, então a gente tem bastante fornecedores, principalmente aqui na nossa região de Santa Catarina, até a gente brinca que Santa Catarina, tinturarias, você tem igual ao supermercado, né? Você vai Tem para bastante. Brusque, você vai para Blumenau, você vai para Gaspar, vai Timbó, Indaial, em cada esquina você encontra uma tinturaria. Verdade, tem bastante. Então, a gente acabou se especializando aí numa carência de mercado, né, que buscava esse produto, que é um produto mais delicado, né, que precisa ter um cuidado maior aí. Eu vejo que o poliéster ou as fibras sintéticas como um todo evoluíram muito, né? Muito. E a gente, quando se fala em fibra sintética, ainda tem alguém que pensa que ela é uma fibra dura, uma fibra rígida, uma fibra não delicada. Sim. Mas hoje tem poliéster com Nossa. toques extraordinários, né? E tal. Eu acho isso muito... Ocorreu uma evolução muito Muito grande legal, nos né? sintéticos, né? Se a gente pensar, a gente chegar nas magazines ou nas lojas, creio que boa parte da população brasileira hoje, se você botar uma peça de poliéster, dá ao lado uma peça de poliamida, ela sendo bem feita, ninguém sabe qual é a diferença de um poliéster para uma poliamida. Vai ter que olhar na etiqueta para saber. Isso mesmo. Pela qualidade hoje que você tem, pela tecnologia que você aplica hoje nesses processos para conseguir traduzir em um conforto e muito próximo do poliéster com a poliamida aí. É mesmo. verdade, é verdade. E tem muito material que engana mesmo, né? É isso aí. Tá, e Cledson, tu trabalhavas antes... Tu és daqui, não? Sou de Santa Jaraguá do Catarina? Sul. Ah, é de Jaraguá? Jaraguá do Sul. E trabalhava com outro têxtil antes, não? Só tu como veio consultor, que a minha área é Ah, consultoria de reestruturação. Tá, Com minha bagagem, ela é industrial. certo, Vou certo. falar rapidamente aí. Aham. Não precisa ser rápido, pode falar. Então, comecei no ramo industrial, no chão de fábrica, já desde o primeiro, do início. Aham. E me identifiquei muito com a área de controladoria, área financeira. Aham. Mas eu passei pelos segmentos de imóveis, segmento de metalúrgico, segmento de plástico, indústria alimentícia,
Legal. Até a indústria de rações também já Nossa, passei. tem uma visão. E com a consultoria, eu tive a oportunidade de ser consultor também de implantação de sistema, onde eu viajei o Brasil todo, e na sequência consultor de negócio, de estruturação de negócio, mais voltado para a área de gestão e controladoria. Então tive a oportunidade de, nessas andanças, também conhecer vários tipos de operações diferentes, de todos os segmentos inimagináveis. E no têxtil daí tu usa um pouquinho de cada que aprendeu. No Tem têxtil, né? isso, no têxtil. Alguma coisa eu tinha contato com malharia, mas muita confecção, né, da qual na ocasião não tive muito interesse na confecção. Né? Mas foi mais ou menos isso ali o começo da trajetória. Então a diversidade, eu acredito, da bagagem da gente contribui muito para a evolução. Então foram esses segmentos que a gente passou. E dentro da Alvispan foi muito interessante porque a gente conseguiu colocar ideias de outros segmentos, práticas de outros segmentos, para dentro da operação. Exato. Deixa o time interno doidinho. Deixa o time interno doidinho. Mas hoje eu ainda atuo na parte de embalagens, ainda atuo na parte de consultoria, ainda pouca. Então, e aí estou com novos projetos e novos mercados. Eu acho que isso tudo ajuda a gente. Eu também sou diretor da holding no nosso grupo, né, da Alvispan. Então eu acabo ainda trocando ideia ou participando de outras operações de diferentes segmentos. Isso que ajuda bastante. E a equipe fica doidinha, mas a equipe abraça? Essa foi uma grande diferença que me fez de sair de consultor, que eu entrei em abril de 2018 na Alvispan para prestar uma consultoria por uma indicação, né? Sempre foi por indicação. E aí foi muito interessante, porque nas primeiras reuniões, que a minha parte era mais reuniões de resultado, com gerência ou gestão, senti o perfil de cada um, né? do grupo que nós temos, a maioria está até hoje. E quando a gente começou a fazer o trabalho, isso foi o que surpreendeu muito, que a equipe respondeu. Né, com todos, a Alvispan hoje um projeto assim que a gente consegue validar muitas ferramentas de gestão e de desenvolvimento, seja de pessoas, quanto a aplicação de ferramentas de controle também, de melhoria de processo. Isso, ela teve assim, o mérito é todo da equipe que nós construímos ao longo do tempo, seja de pessoas como o Douglas, que está há bastante tempo, quanto outros gestores que nós temos e o nosso time. Então, como respondeu, fez toda a diferença, sabe, pra gente. Aí, time, então de parabéns, hein? Tem que agradecer o time. Parabéns, pessoal. Show, legal. Então, o nosso time é muito bom. A gente brinca, né? Aquilo que você estava falando antes da gente começar, de não ficar falando, não ficar compartilhando, mas nosso time é muito bom. Não tenho uma equipe muito boa, uma cultura muito boa. Eles deixam acontecer a sinergia. Então, a energia de cada um unida ali, acontece a sinergia Tem um direcionamento que a gente desenhou no Alvispan, nós temos o planejamento, a gente fez 5, 10 anos, a gente vem cumprindo ele e vem desenvolvendo, né? E o time que corresponde. A gente investe muito no desenvolvimento das pessoas, né? Muito bom quando o time sabe para onde vai, né? Muito bom. A gente deixa muito claro, a gente tem uma gestão, isso é um ponto bem importante, que às vezes não é toda a companhia que tem. A nossa gestão ela é bem transparente. Então, por exemplo, no nosso grupo de gerentes, a gente abre todos os números da empresa, toda a situação da empresa, discute mensalmente. Muitas companhias até discutem, mas às vezes um pouco restrito, às vezes mais com o proprietário ou alguém, né? Certo. Então a gente discute abertamente, constrói os direcionamentos abertamente, a gente tem essa liberdade com a equipe. Isso eu percebo que faz toda a diferença. Então a gente construiu o planejamento da empresa dos próximos 10 anos em conjunto com gestores e convidando as pessoas de todos os níveis. Ai, que 10. Fizemos um planejamento do nosso jeito, com a nossa cara. Tem assessoria externa que é normal, mas a gente fez com a cultura Alvispan, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de... A gente tem uma forma muito... eu não sou um executivo normal, assim, muito formal. A gente é bem informal, muitas vezes. Então a gente brinca bastante na operação, a gente sou rígido normalmente, que a posição exige, né? Até para entregar resultado, mas temos o nosso momento. A gente tem um momento muito bom, o nosso momento de confraternizar, o nosso momento de comemorar com todo mundo. Então isso eu vejo assim que é muito bacana. E aí a equipe abraça muitos projetos
e a gente automaticamente consegue ajudar no desenvolvimento de todo mundo. Então essa gestão transparente é algo que fez com que o nosso grupo, a gente se preocupa muito com treinamento. A Alvispan não é uma empresa familiar, é uma empresa profissional. Né? Se fosse familiar, provavelmente nós não teria um executivo de fora. Né? Então, é uma empresa profissional. Então, a todo momento, a gente está procurando desenvolver todo mundo e a gente tem um plano de desenvolvimento de todo mundo e sempre pensa na sucessão, na continuidade. A todo momento, a gente faz a avaliação, que esse é o principal papel nosso, o meu papel e o direcionamento da empresa. A todo momento, a gente está desenvolvendo e todo momento pensando em sucessor. Então, hoje a gente treina todos os nossos gestores, por isso que abre todos os números, eles compartilham das decisões em conjunto comigo em vários momentos. Né? Foi que a gente já deixou a equipe bem desconcertada. Em vários momentos que eu falo, se você fosse o dono, o que você faria? E fica. Pronto, está feito, vamos fazer. Mas se não der certo, assume a responsabilidade. Se decisão fosse fácil, era uma lógica. 2 mais 2 é 4. Normalmente você não tem todos os dados para tomar uma decisão. Né? Então a gente acaba estimulando muito, fazendo com que todos eles sejam preparados para ser diretores. Porque como nós temos plano de crescimento e a gente investe muito em desenvolvimento, a gente tem que preparar todo mundo para substituir o Cledson, para subir, para etc. Então a gente tem essa cultura interna, a gente abre tudo, todo mundo sabe o que está bom, o que não está bom, todos os problemas, o bônus e o ônus. Né? Então essa é uma cultura que a gente tem muito e tem feito toda a diferença. À medida que vai passando os anos, a gente vai descendo os níveis. Então a gente começou desenvolvendo nossos gestores, agora a gente está desenvolvendo supervisores e coordenadores e descendo para a liderança. Então a gente é suspeito em falar, né? Não pode comentar sobre dados, que a gente não costuma comentar. Mas de pesquisa que a gente faz, a gente entende que a parte, por exemplo, a parte de beneficiamento têxtil, nosso resultado é muito bom. Nosso posicionamento é muito bom de mercado. Então nós temos todo um trabalho interno de melhoria de processo. Isso faz toda a diferença quando a gente expõe os dados. Então essa foi a forma que nós entendemos que é a forma que funcionou para a Alvispan. Funcionou tão bem que se for pesquisar sobre a Alvispan em meados de 2020, vai entender que a gente tomou a decisão, eu em conjunto com a equipe, de no meio da pandemia a gente fazer um investimento de ampliação da fábrica. E quando era um investimento bem arriscado, uma decisão num cenário adverso, nós tínhamos o plano de crescimento que estava no planejamento estratégico, mas quem esperava uma pandemia? Sim. A gente fez o investimento, era muito arriscado. Seguiram o plano, independente da pandemia. O plano já existia e aí, legal. E nós, inclusive, aceleramos um pouco. E acertamos, né? E acertamos, podia ter dado tudo errado. Só que tem muitas coisas que antes de 2020 a gente já vinha planejando há 1 ano, 2 anos antes, fazendo um trabalho todo para isso. Então, quando o mercado virou ali no segundo semestre da pandemia, que deu aquelas curvas, né? Vocês estavam preparados. Sim. Estávamos preparados. Foi um momento... Que infelizmente muitas saíram do mercado, né? Exatamente. E quem estava preparado estava. Exatamente. Nós perdemos muitos clientes, né? Porque saíram do mercado depois. Mas nós fizemos o nosso dever de casa, com a nossa cultura. A nossa cultura, a gente tem uma cultura bem interessante. Gera muito atrito, muito conflito. Quando a pessoa entra dentro do grupo, né, da operação, acaba tendo dificuldade, porque nós temos uma cultura assim, que a gente sabe o que está acontecendo lá fora, mas não aceita. Se o mercado está ruim, a gente ganha, mas ganha pouco. Se o mercado está bom, a gente ganha como todo mundo. Ganha muito. Então, é como a gente fala comercialmente, que é uma discussão boa que a gente tem. Se o mercado está ruim, se a gente estiver desenvolvendo o trabalho, a gente vai fazer 500 cotações por mês, vai ter uma taxa de conversão e ok, vamos chegar no objetivo. Se o mercado está ruim, a gente faz 3.000 cotações. A gente liga para 1.000 prospectos. Com a mesma taxa de conversão, vai chegar no objetivo igual. Sim. Isso fez toda a diferença. No histórico da Alvispan, a gente tem momentos assim que a gente vendia, né, nos últimos 5 anos, momentos que nós vendíamos para no total de 200 clientes, 230 clientes, e hoje, com os últimos anos pós-pandemia, a gente vem na média de 400, 380 clientes por mês.
no total do nosso grupo. Essa ideia do não aceitar é algo muito que a gente só escuta também atualmente, né? Porque é principalmente aqui na região, cultura de aceitar o mercado está ruim. Mas está assim para todo mundo, né? E o não aceitar, eu acho que ele é mais atual, né? E eu fico maravilhada cada vez que eu escuto alguém falar não aceitar, eu penso, é isso mesmo. Isso aí. Né? Vamos nós mesmos fazer a nossa própria história, né? Vamos ser protagonistas, né? Nós temos isso no nosso DNA, na UFSPAM. A gente tem Fantástico. isso muito forte, na verdade, né, Douglas? Sim. Muito, muito mesmo. Mas ele falou que aumentou a carteira de cliente no período, né? E aumentou a produção também ou a produção se manteve com mais clientes? Com a ampliação, aumentou a produção. Certo. Nos cenários ruins, mantém a produção, mais clientes, porque aqueles clientes que tinham cativos caíram drasticamente com o momento econômico e a gente faz uma reposição e vai recolocando. Simples assim. Simples de falar. Simples de assim. falar. Simples de falar. Não, mas Simples tem que assim, seguir né, uma Douglas? sistemática para o resultado acontecer, né? Tem que seguir Tem uma que fazer sistemática. sentido, Tem né? que catar cliente, tem que fazer um trabalho intenso, tem que estruturar time, tem que botar sistema para isso. Mas vocês fazendo essas reuniões, essas deliberações assim com a galera, com o time unido, melhora muito o engajamento do time, né? E a rotatividade zera, né? Porque o pessoal compra a bronca mesmo e vai para cima, né? Sim. Na pandemia nós fizemos compartilhamos toda a nossa cultura e eu fiz questão de fazer junto com o time, com os gestores, bem no meio da pandemia, a gente tem que estar à frente do negócio e dizer assim, se juntos nós conseguimos reverter o que está acontecendo, conseguimos criar soluções para nos manter aqui, que era um momento terrível. Era um momento que não tem quem não ficou sem dormir, né? Sim. Nós tivemos ali no primeiro mês ali uma queda brutal, como todo mundo. Né? Primeiro, segundo mês. Uma queda muito grande. No momento que nós decidimos e tivemos a coragem de continuar o plano, analisamos o cenário nacional e internacional e continuar o plano, nós comunicamos para todos os nossos funcionários. Eu fiz isso também, individualmente. Como eram muitas pessoas no meio da Covid, né, quase... Nós, naquela ocasião, nós estávamos com 160, eu acho, né, Douglas? 160 pessoas, porque a ampliação foram 40 pessoas contratadas. Então, a gente fazia grupos menores, que tinha que ser espaço grande, por causa da... Adaptável, né? Adaptaram o dia a dia, eu lembro de a gente né? ter feito até madrugada reuniões para todo mundo, para separar grupos de 10, 15, 20 pessoas. Para explicar as novas diretrizes. Para passar o que estava acontecendo e para passar quais as diretrizes que a gente ia fazer e para chamar todo mundo para o jogo. É que no meio do incerto veio algo certo, né? Ou pelo menos alguma certeza de que vocês iam seguir o plano, né? Tinha um plano. Muitas, talvez quase todas, né? Não sei, talvez não tinham, né? Eu lembro que naquela não época, queriam. A premissa era não dispensar ninguém. Exatamente. Porque estava todo mundo preocupado com o que ia acontecer. Uma coisa que nunca houve aconteceu na nossa geração, né? Não. Então eu lembro que na ocasião ali, o que ficou muito latente lá, a gente não pode demitir ninguém, a gente tem que tocar a empresa, dar um jeito, trazer ideias, e conseguimos, né? O comprometimento da equipe foi é uma informação interna, mas eu acredito que vale a pena a gente compartilhar aqui. O comprometimento do nosso time de gestores foi tão importante que nosso time de gerentes teve iniciativa naquela época de dizer assim, vamos priorizar os nossos funcionários, mas nós vamos reduzir a nossa remuneração nesse período. Verdade. Por 6 meses. E não foi uma redução baixa. Então ali provou o quanto é valioso o time, a união da equipe. Fez toda a diferença para nós. Fez toda a diferença para o UFSPAM e fez toda a diferença para o tamanho da responsabilidade social que nós temos para as famílias que estão conosco. Verdade. Esse foi um ponto... Quando findou aquele ano, a gente teve o privilégio de poder... Esse é um ponto... Tem alguns pontos interessantes da história da UFSPAM que a gente acaba não compartilhando externamente, talvez seja um momento interessante. No final daquele ano foi um ano muito desafiador para todos nós, né? E a gente conseguiu equalizar o resultado e manter todo mundo. Inclusive contratamos mais pessoas. Sim.
E ao encerrar do ano, nós podemos fazer algumas ações, tanto para os nossos funcionários quanto para a comunidade, que não teve como, no último dia, quando a gente fez a reunião de encerramento, não ter uma pessoa do nosso grupo que não se emocionou com o desafio que nós tivemos no ano. E a gente conseguiu fazer algumas ações sociais, né? A gente não comenta todas, né? Mas fizemos várias ações com o resultado daquele período. Que legal, né? Isso para nós que estávamos lá, frente a todo aquele cenário, era um sonho. Nossa. Poder compartilhar e poder fazer algo a mais além do que a gente estava fazendo. Sim. Que a gente meio que se comprometeu internamente entre nós fazer isso. Uhum. A gente meio que colocou esse desafio para nós fazer E isso. todo mundo se sentiu parte disso tudo, né? A partir daquele momento, nós estabelecemos internamente que não importa o desafio que a gente passe dentro da UFSPAM, a gente vai seguir o nosso plano de ação social, projeto social. Vem sendo sempre desafiador. Depois dessa, né? Qual Vem é o nosso sendo, limite, né? Vem sendo sempre tem. desafiador. Sabe? E a gente fala assim naturalmente porque é uma coisa que eu acho que é a maior satisfação que nós temos. É garantir Eu imagino. a nossa responsabilidade social, todas as famílias, e poder ajudar um pouco mais. Uhum. A gente tem muita... Agora, nos últimos anos, que a UFSPAM está começando a divulgar um pouco, começando a fazer um pouco mais de ação de marketing. A gente fazia muito, sempre fez muita coisa nos últimos anos, assim, mas não divulgava, e estamos começando a divulgar agora. Legal. E quando nós passamos todo esse momento, nós tivemos eu tive um insight com a equipe de falar assim, poxa, além dos desafios que nós lançamos aí de resultado para a gente poder beneficiar a nossa comunidade, primeiro o bairro, né, fazer o espiral, primeiro o bairro, depois vamos expandindo. E nós gostaríamos de fazer ação social, não como todo mundo faz, só para fazer abatimento de imposto, que faz parte do negócio, tem que ser feito. Mas é interessante que a maior parcela nossa é voluntária. Não é totalmente só projeto de abatimento. E aí eu comentei para o time numa ocasião, falei assim, poxa, olha só, não seria fantástico se a gente conseguisse adotar a praça da primeira escola de Blumenau? Uau! E isso a gente conseguiu. Demorou bastante tempo. A gente está com um projeto lá para revitalizar, né? Projeto um pouco longo para aprovar os projetos, mas a gente conseguiu fazer, que fica bem na Itopava Central ali. Sim. Na Pedro Lá foi a Zimmer. primeira? Exatamente. Então Não sabia, não. Também não. a gente conseguiu adotar, então a gente adotou a praça, adotou a rotatória nova que foi feita e tal. E tem outras coisas que a gente quer fazer ao longo do... Mas a gente quer movimentar muito o bairro, quer movimentar bastante o espaço. Justo. E conseguimos, isso para nós foi uma realização muito grande. Sabe, é um ponto assim de falar assim, ó, uau, a gente conseguiu gerar resultado para poder fazer projetos como esse e para poder ter uma Melhorar a vida relevância da no comunidade, município. E assim, diga-se passagem, que depois da adoção dessa praça, porque era lá uma praça que ela vivia com matagal, estava toda largada, e depois que a UFSPAM abraçou essa praça ali, está mantendo, deixando tudo organizado, deve ter quadriplicado a quantidade de pessoas que utilizam essa praça. Então, realmente fez diferença ali na comunidade a adoção da praça pela UFSPAM. Legal. Tem que ter uma quadra de beach tênis. É uma boa ideia, né? Agora é Uma boa ideia. O beach tênis venceu. Boa ideia. Sim. Ô, Douglas, mas assim, ó, tu falasse, né, que adotaram, vou falando agora do produto de vocês, vocês adotaram a poliamida como a especialização, né? Sim. Mas assim, em que momento e por quê? Bom, tu falasse que viu uma oportunidade, né? E isso faz bastante tempo Então, que adotaram isso? depois, são 10 anos, né, do beneficiamento, a gente percebeu isso no terceiro ano. A gente acabou entrando no mercado sem um foco muito específico, acabava atendendo todo o perfil de produto, algodão, poliéster, viscose, PV, e cada vez mais a gente percebia uma necessidade no mercado, os clientes nos procurando, olha, vocês fazem poliamida? A gente fazia, mas não era aquela especialização toda, então não saía aquela qualidade toda. E a gente, peraí, mas se o pessoal está pedindo, vamos começar a se especializar nessa fibra, vamos começar a fazer diferente ela.
E a gente tem uma referência no mercado, um concorrente nosso que ele é referência em poliamida. Só, olha, a gente precisa ser tão bom quanto ele, ou pelo menos chegar muito próximo. Justo. Então ele foi a nossa referência também. Disse, olha, então tem a demanda, nós temos um fornecedor já, um concorrente que já faz isso muito bem feito, por que a gente não consegue? E a gente teve algumas experiências no início, né? Você começa com, vamos testar, então vamos abrir, nós somos bons em poliamida. Mas não é, né? Você tem que se mostrar grande no mercado. Para encarar aquilo, para Isso. realmente... sim. E começamos, e como o Cledson comenta, a nossa equipe lá de gestores internos é maravilhoso, o pessoal lá dentro, é muito gostoso trabalhar lá dentro, mas não achem que é fácil, né? É igual marido e mulher, né? Tem as discussões, tem as trocas ali de... Tem dúvidas também. Mais acaloradas. Porque os desafios são muito grandes, né? Mas é bacana que a gente chega lá, pô, a gente tem esse desafio aí, então vamos junto. E começamos, E os primeiros clientes, eles xingaram pouco nós, né? Porque acabava não sendo aquela qualidade toda. Mas nos permitiram a gente ir para frente. Então a gente é muito grato, tem um desses clientes, ele trabalha até hoje conosco de poliamida. Então a gente é grato com ele, eu até brinco com esse cliente, né? Ele tem a cadeira cativa lá dentro. É igual o estádio de futebol, é dele lá, assim, porque ele nos ajudou a chegar a isso. E a gente precisa disso, né? Porque você não começa de repente bom, você vai aperfeiçoando, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos. E quem usa sabe o quanto é bom, o quanto não é, né? Isso mesmo. Que show, legal. Sim. E antes ainda, eu queria ver qual que é a relação das ações que vocês têm feito na comunidade e tal. Como você consegue refletir isso no comercial? Tu acha que já consegue ver, ver essa relação, ou vocês estão ainda plantando essa semente para colher mais lá na frente? Ou não se usa? Falar um pouquinho dessa história Ruvispan, comunidade, né? Há 19 anos lá, então eu entrei no início, a Ruvispan foi fundada em setembro de 2005, eu entrei em dezembro de 2005. Então eu peguei muito essa cultura coreana, e era muito forte no início, né? Tanto é que a empresa, hoje a gente consegue falar de Ruvispan, mas há muitos anos atrás, só era conhecida como coreana, empresa coreana. Então ela não tinha uma relação muito boa com a comunidade, porque a cultura coreana é diferente da cultura brasileira. Sim, não é porque eles são bons ou são ruins, ou porque nós somos bons ou são ruins. São culturas diferentes e em um dado momento criou um pouco de atrito. Entendi. Sim. Mas hoje, a gente já vê assim, há 10 anos, 12 anos, a comunidade, eles conhecem a Ruvispan, eles veem o que a Ruvispan faz ali, que é uma praça, que é a rotatória. A gente tem lá o berçário ali, a Siliense, que acaba ajudando, não só a Siliense, tem a outra também lá que ajuda o pessoal lá atrás também. Assim, então o pessoal vê hoje a Ruvispan muito bem em relação a esse apoio que dá, porque não é a empresa que está preocupada só em vender, em produzir, ela está preocupada realmente com a comunidade já percebe isso, já enxerga, diz, Ruvispan, a Ruvispan, boa empresa. Não tem relação com a venda. Não tem. Não. Tem relação com o relacionamento com a comunidade. Talvez isso possa contribuir, a gente não mede isso de fato. Talvez possa contribuir com a atração de novos talentos, com a retenção de pessoas, pode ser. Entendi. Mas não é algo que a gente faz uma relação mesmo. Não é algo que a gente se preocupa em fazer relação. A gente realmente se preocupa em fazer a nossa parte. Que bom, que bom. É mais puro assim, não é? É natural. É. natural. É natural. Porque exatamente. senão você fica com aquela visão que investiu aqui e qual tem que é o que colher resultado ali, e o Tem tempo que que colher. retorna e qual que é o ROI Isso. e o payback do negócio. Daí não. Sim. Não é assim exatamente. que a gente enxerga, não. Tem que E, fazer com gente, o coração. né? Gente, e a participação de vocês participam de muitas feiras? Vocês vendem em muitos lugares? Como que é essa divulgação aí nesse sentido da empresa? Participam de muitas coisas fora? Nós participamos de algumas feiras. Mais presencialmente a Uvispan expondo aqui na Febratex. Desde 2016, né, Douglas? Isso mesmo. Na Febratex. Aham. O que a gente tem feito dentro do nosso planejamento nos últimos anos é nosso time estar presente em quase todos os eventos que tem a nível Brasil e fora do país. Sim. Certo. Até para analisar o mercado, trazer tendências, e isso a gente faz muito.
E o que nós fizemos a partir dos últimos 2 anos, talvez, estruturamos melhor o marketing, que estava no nosso plano também. E nós vamos começar, já começou um trabalho de a gente se aproximar do mercado de forma diferente. Então a gente vai nos eventos e vai para falar, vai para palestrar, vai para compartilhar, vai mais na linha de ensinamento. Legal. Mesmo. E a gente vai começar, a gente já começou um canal de aproximação com o cliente através do marketing, que a gente também tem muitas orientações, porque parte do nosso trabalho, a gente ajuda nossos clientes no desenvolvimento do produto. Soluções. Que a Uvispan é uma empresa que está no começo, que é a matéria-prima que a gente distribui, Certo. e o beneficiamento. Está no começo e no meio da cadeia. Está no começo. Isso. Mas nós temos um time técnico bom e a gente tem muito conhecimento técnico para compartilhar. E a gente vem compartilhando isso com nossos clientes-alvo. Né? Sim, Então. tem 2 situações, né? Uma que vocês fazem é o beneficiamento do produto do cliente, não é? Sim. E a outra é a venda. Então, a Isso. venda vocês podem atingir uma área maior, e já o beneficiamento, por questão logística, já fica um pouco mais restrito, não é? Daí tem aquilo que nós todos aqui conhecemos da nossa região. Tudo que, basicamente, quase que 70%. Posso falar em dados exatos, que os dados não são bem Exatos. exatos. Uma grande parcela do que se produz no Brasil, as bases são feitas em Santa Catarina, no nosso Sim. polo. Tudo que é importado, tudo que vem de fio vem para cá, aqui ele é feito, daí é distribuído a nível Brasil. Então, muitas vezes, nós vendemos para o Brasil todo, tanto serviço quanto a distribuição de fio. Só que o cliente compra o fio ou importa o fio, vem pelos nossos Santa portos de Catarina. Santa Catarina, Ah, entendi. e a malharia e a tinturaria são feitas todas aqui, daí manda para São Paulo, para o Nordeste, para onde for. Entendi. Então, Se une um grupo de situações, nós né? temos um polo com muitos especialistas nas todas as etapas do processo, Entendi. aqui na nossa região, e aí acaba facilitando isso. Muitas vezes vai para as regiões do país para finalizar a confecção, né? Mas pra fazer a sai o venda, pano é. daqui. Sai o pano daqui. E essa parte da social que a gente estava conversando, ela tá agora inserida num produto novo de vocês, né? Com sustentabilidade, né? Que eu conheci, estava na feira da N Marinho lá e vi vocês expondo com essa marca específica. Então conta para nós qual é o objetivo dessa marca, o que vocês vendem com ela. A que ela It Green traz? surgiu dentro do nosso plano, nós tínhamos esse interesse em falar sobre sustentabilidade, em comunicar sobre sustentabilidade. E ela surgiu ali em meados de 2022. Nós lançamos um produto. É uma solução, na verdade, que a Uvispan entrega, como se fosse uma solução. A gente, em tese, não vende mercadoria, né? Nós distribuímos e prestamos serviço. Só que nós conhecemos todas as etapas da cadeia até o pano ficar pronto. Então, nós temos muitos clientes que é mais cômodo para ele a solução completa. Então, a gente também entrega a solução completa, tem parceiros homologados na malharia, e a gente tem também, pode fazer na tinturaria da Uvispan e outro local, e a gente dá suporte na parte técnica. Esse projeto que é o It Green, It Green. que é o H da Uvispan e Green, né? Esse é um projeto que a gente criou essa marca para ficar abaixo do guarda-chuva da Uvispan, para fazer essa comunicação, começar a fazer essa comunicação, seja de serviço, produto ou ações voltadas à sustentabilidade. Legal. Nós até estávamos o time estava na feira da ITMA, na Itália, e visitamos além de estar na feira, visitamos uma operação e nós percebemos o seguinte, que muitas ações que nós já fizemos dentro da operação de sustentabilidade só não estamos divulgando. Também. Entendi. Certo. Porque Tava o acontecendo termo naturalmente. ele é bem amplo, né? O conceito, o termo é bem amplo. Então a gente tem que entender isso aí, não é para dar produto sustentável e tal. Mas nós lançamos na feira de 2022, isso na Febratex, e desde lá a gente vem desenvolvendo projetos junto com os clientes. Nós focamos num produto, num segmento de mercado específico, que é mais a parte íntima, praia e fitness. Escolhemos a base da fibra de poliamida porque estava cômodo dentro do nosso know-how. E aí nós usamos um fio. Nós temos vários produtos, vários fios de vários tipos diferentes que são sustentáveis, seja biodegradável, seja base natural e tal. A gente tem esses produtos para teste. Temos empresas aqui da região que também têm essa pegada que nos deixa muito felizes, né?
com isso. E a gente começou com esse produto que era a poliamida, para ofertar para o cliente. Ó, podemos entregar para ti a solução completa, temos um fio sustentável aqui, né, que é um fio de aproveitamento, né? A gente tem um ponto bem interessante no Brasil, a gente tem muito a crescer nessa parte, e até serve de aprendizado para nós, que não é bem visto a palavra reciclado. Aproveitamento, reciclado. Não é bem Certo. visto. Mas é um produto sustentável, ele está É. resolvendo um problema danado do processo. Sim, sim. Ele foi feito um Exatamente. aproveitamento de processo, ele eliminou um monte de prejuízos que a gente poderia causar no meio ambiente. Sim. Exato. Só que depende do termo que a gente usa, Uhum. né? Entende-se primeiro no Brasil que é um produto inferior, é um produto que inclusive, ele é um produto que o custo de processo dele é superior. Exato. Então ele entra no mercado com outro posicionamento. Sim. Mas nós temos uma cultura no Brasil que quando usa essas palavras, Sim, sim. é coisa que remete a papel, a plástico, a coisa que deveria ser mais barata. Certo. E ainda não tem essa cultura Mas não é... aham. de equilibrar. É coisas de descarte, né? A coisa. É. Exatamente. Então, assim, a marca foi criada para fazer essa comunicação. Tudo que houver, seja de serviço, que nós temos soluções bem bacanas na parte de serviço, onde a gente economiza água, economiza insumo. A gente já fez várias melhorias de processo, seja de equipamento, continua investindo nisso. As coisas básicas, a gente está com os projetos de investimento, seja solar, o que for. E a gente tem projetos que a gente vai começar a comunicar a partir dessa marca. Então, a gente pode ter um serviço que é feito de forma mais sustentável, alinhado com o cliente, tanto os insumos quanto o processo, que daí passa pelo aspecto da validação da qualidade, às vezes vai ter um toque diferente. Nesse produto específico que nós lançamos na feira, que estava até no evento, ele é um produto que é fantástico, porque ele tem um toque muito bom. Eu vi. E nós temos muito essa questão do toque, né? Sim, Que total. não é todo lugar, tá? Já digo que não é Deixa toda eu parte ver- do mundo eu que tem ver. isso. E ver já tá na mão. Sentir, né? Não, não é. A gente querer o teve na conforto, Europa ou teve na Ásia, nos locais que eu tive, é um troço bem diferente. Vi fábricas produzindo produtos de todas as marcas, seja Nike, Adidas e tal. É muito diferente o toque comparado com o nosso. Aqui no Brasil a gente tem um perfil diferente, né? Então foi assim, foi um produto que a gente lançou, esse produto lançou no evento, a gente desenvolve esse produto, mas tem outros produtos também para desenvolver, não é específico desse produto. É uma marca guarda-chuva da Vispan que faz essa comunicação. Nós entendemos Legal. isso. A gente vai começar a intensificar a comunicação sobre isso, falar sobre isso, gerar conteúdo online sobre isso. A gente já começou, que era essa parte, não só da Vispan normal, como essa parte desse projeto, que a gente tem esse alinhamento com o marketing para fazer todo esse desenvolvimento. E essa legal. comunicação que a gente está melhorando. Estamos engatinhando, né? Na comunicação. E a gente já fez investimentos, só que nós temos que dar esse passo, porque o mundo está dando esse passo. E claro que nós temos os desafios a serem vencidos de mercado, que é normal. Sim. Né? Você olha ali, acha o projeto fantástico, acha o produto fantástico, comprova tudo que ele tem de interessante da parte sustentável, mas precisa que seja barato. É. Sim. Né? Então nós temos Sim. essa cultura ainda de entender o posicionamento dos produtos, né? Entender Sim. onde que esse produto pode se encaixar. E mesmo nós temos alguns projetos em andamento com algumas empresas que já têm essa cultura, né? São poucas empresas da nossa base de clientes que vão ter essa cultura de fazer esse investimento, mas a gente tem projetos em andamento que são bem bacanas e a gente vem andando conforme o entendimento do cliente. Então a gente tem sim. essa fibra, que dá para desenvolver. A gente tem que, nesse caso não adianta, a gente tem que ajudar o cliente no desenvolvimento, né? Claro. Ajudar ele no posicionamento, se ele o filtro dependendo do posicionamento do cliente na ponta, qual o público que ele atende, para entender o que é. Senão não, Que é necessário, né? nós já Sim. temos um filtro do perfil de cliente da Vispan, né? Legal. Para beneficiamento principalmente. Às vezes nem ele sabe o que ele quer, né? Vocês têm que ajudar Justo. ele a. Esse é o desenrolar. papel que a gente está fazendo agora. Essa é a Então, pergunta, todos os sim. eventos que a gente tiver, a gente vai expor esse projeto, vai expor a Vispan, Legal. vai falar também sobre a Vispan em vários eventos. A gente está desenvolvendo e selecionando as pessoas do time para poder falar sobre a Vispan. Então, a gente vai estar muito mais presente, comunicando, porque, por incrível que pareça, né? A nossa base de clientes, a grande maioria, são pequenos confeccionistas. Tem muita carência de conhecimento. Sim. Tem muita carência de acesso a muitas coisas.
Para ele tem que focar no desenvolvimento, no lançamento da coleção, do que ele tem que fazer. Uhum. Então, a gente percebe que coisas que podem ser simples para nós no dia a dia são muito novas para eles. Então, a gente tenta ajudar nessa parte. Tanto que vamos imaginar assim, os melhores clientes que nós temos, né, são os clientes que a gente ajuda no desenvolvimento, desde o início. A gente tem esse serviço de desenvolvimento de produto. E a gente quer intensificar isso cada vez mais. É umas ações que a gente já está tomando. E aí a gente comunica tanto o posicionamento do Ovispam, qual é o nosso direcionamento de negócio, quanto o posicionamento de marcas como essa que é sustentável. Legal. Que é uma coisa que o Brasil ainda está engatinhando, mas que a gente vê várias ações fazendo, né, no país, e a gente quer iniciar algo esse que trabalho. não tem, é um caminho sem volta, Não né? tem É volta. necessário, Exatamente. né? É justo, é isso aí. E o pessoal lá vendo na feira, Douglas, essa nova marca, né, esse novo, né, essa nova comunicação, né? Sim. Os comentários assim, não sabia, ou procuram bastante, acharam legal, do que é da parte aí do... Existem os clientes que já estão nessa pegada mais sustentável, né? Aham, sim. Que o sustentável não é só o produto, né? São todos os como, fatores, né? sim. Então, essa é uma comunicação que a gente ainda precisa aperfeiçoar, porque não só o produto, a gente pode fornecer um serviço mais sustentável, o próprio produto, o próprio fio mais sustentável, esse trabalho de assistência, de desenvolvimento de produto mais sustentável, mas sim, a gente está tendo ali uma boa repercussão sobre essa sustentabilidade, o que a gente vem oferecendo ali. Inclusive, hoje estava rindo ali com o pessoal trazendo um feedback bem positivo sobre o Legal. que viram. A gente já teve também ano passado na Febratec Summit, também já apresentando a It Green, né? Nessa parte, pegar essa pegada sustentável. E desde lá, a gente já vem engatinhando junto com os clientes, porque como para nós aqui no Brasil também é novo, essa questão sustentável, que são vários pilares, muita gente acha que é só o produto que é sustentável, e não é só o produto. Envolve todo o processo. Então a gente vem engatinhando, a gente vem estudando bastante esse foco de sustentabilidade, vem trabalhando com alguns clientes que começaram com um volume bem pequenininho, já estão ganhando corpo, já estão trabalhando junto com marketing em cima disso ali, trazendo essa pegada sustentável. Então, é uma onda que veio e que a gente não adianta a gente remar contra, a gente precisa remar a favor e trazer isso aqui para o mercado brasileiro. A gente precisa ter esse pioneirismo também, tem outras empresas também trazendo. Eu acho que temos que abraçar e trazer essa pegada, né? Tentar reaproveitar, porque isso de alguma forma ajuda todo o nosso planeta, né? A gente precisa pensar sempre nas outras gerações aí, não só na nossa geração. A indústria da moda, ela é tão linda, ela é tão glamurosa, mas ela tem esse tendão de Aquiles aí, que é a parte de poluição, né? De consumo de... Grande poluição. Grande. Mas que legal também que a gente vê que, como não só vocês, mas tem bastante empresas trabalhando como você falou, engatinhando ainda, mas estão tentando, estão trabalhando. Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa bem mais robusta e vamos colher resultados bacanas em cima disso. Sim. E novos produtos, e novos materiais, e novos métodos de se fazer as coisas, né? Os conceitos. De que, por exemplo, para fazer um jeans se consumia, sei lá, 20 mil litros d'água. Hoje se consome 10 ou menos, né? Então, essas evoluções de equipamentos, de maquinário, não servem apenas para reduzir custos, mas servem sim para salvar todo esse planeta, né? Exatamente. Tem um ponto importante, o Clédio comentou antes, por isso que a gente fala não só o produto, mas o todo, né? E a gente vem falando dentro da fábrica, a gente tem várias ações que elas são extremamente sustentáveis e que a gente não expõe isso para o mercado. A gente tem natural. A gente tem o reuso da água lá, que a gente não demonstra isso. E para vocês é tão natural que vocês acham que todo mundo já está sabendo, todo mundo faz isso, mas não é. Né? Mas é tão natural, a cultura tá tão inserida, né? Que aquele vício do olhar, né? Poxa, já vi tantas vezes isso ali, para mim é tão comum quando chega uma visita e diz, nossa, que incrível, não é? Então aí que tem que divulgar mesmo, tem que mostrar, tem que dar o exemplo. Fores, né?
Dar o exemplo é bom, porque daí outras Sim. pessoas também vão querer fazer. Contagia, né? Contagia, é Isso, legal. contagia, né? Isso A aí. palavra convence e o exemplo arrasta, não é? É isso mesmo. É isso aí. É mesmo. E aí, gente, tantos planos que não foram brecados, tantos caminhos avançados. E tem o plano futuro da Ravispan é audacioso ainda? Sempre Sempre. é. É, sempre é. Sempre é. Sempre. Mas... Gestores incomodados. Aham. Sempre. Eu vou Nós fazer um temos- comentário. A gente nunca pode ficar na zona de conforto lá. Nunca, né? Não é? É sempre um desafio novo. É. Que Desde, vem agora nessa reunião aí, cara? Qual é o desafio? desde o nosso fundador, ele é bem visionário. Ele ainda participa das situações. Ele é Ele é participativo, o Partici- fundador. ativo. A gente faz o report, conversa com frequência na parte estratégica. Ele é bem visionário, é uma pessoa que viaja o mundo, conhece muito sobre a Ásia, conhece sobre o mercado, então estimula bastante. Uhum. Ele é uma pessoa que estimula bastante o desafio grande. né? Legal. Tem que importante. sonhar grande, Tem que sonhar grande. vai dar o mesmo trabalho que sonhar Sim. pequeno. Então, a gente- Boa. não, é isso aí. Essas É palavras verdade. dele. Então, a gente já tem isso dentro da nossa cultura. E eu vou te falar que às vezes o desejo é muito maior do que nós já fizemos até agora. Que legal. E Mas então é a bom gente- que estimula todo mundo, Sim. porque você tem sempre um desafio maior. Né? Legal, então a gente vai ouvir falar muito ainda. É, eu quero né? visitar essa empresa, eu quero ver lá. Poxa, As portas muito estão abertas para legal. vocês visitar a gente gosta muito de receber. Né? A gente fica muito feliz quando vem pessoas receber. A gente incentivou bastante nos últimos anos, vem todos os nossos parceiros, né, clientes. E a gente gosta de trocar ideias, gosta de compartilhar conhecimento. A gente entende que a gente não detém o conhecimento total, que é a união das ideias que fazem diferença. Perfeito. E a gente está sempre, porque a gente sempre tira... O que eu falo sempre para o pessoal, e a gente já tem isso de prática, né? A gente não é detentor do conhecimento. A gente tem que ser humilde em ouvir a opinião das outras pessoas, porque elas às vezes estão de fora, enxergam muito melhor que a gente. Nossa, com certeza. E as melhores ideias acabam vindo, às vezes, de outro segmento que não o nosso. Uhum. Então já tem muito exemplo disso. Né? Uhum. Então por isso que é bom a gente ampliar bastante a nossa visão. Por isso que a gente gosta bastante de trocar ideias. Aquela história, né? Legal. Como é que Sim. Pedrinho faz, né? Nosso filho de 5 anos, às vezes, ele vê alguma coisa que ele fica pensando, ele faz assim, Não é? Que bacana. E Aí eu às vezes penso a ali, solução ó. vem de outro lugar É. mesmo, né? Porque às vezes quem você tá tá no... abrindo a cabeça pra alguma coisa É, nova, né? Quem tá no furdunço ali às vezes não vê. É. Isso. Não é? É. Tem outro- Isso eu posso garantir que me facilitou fazer o trabalho com a equipe. Porque se eu fosse muito viciado no segmento também, não conseguiria estar à frente estimulando a equipe Boa. a transferir. Porque nós temos ali o desafio do executivo, né? Eu tenho um fundador que tem um sonho, um desejo, às vezes uma visão super audaciosa. E eu preciso ter aquele cara que é o executor que transforma aquilo em realidade. Materializa aquilo. Certo. Então, ajudou muito a materializar pelo fato de não ter muito vício dentro do segmento, no meu ponto de vista, que é Sim, até o feedback perfeito. da equipe, né? Isso. A gente vai, desbrava quebra alguns paradigmas, muitos, normal. Porque são Normal. os porquês, né? Que move o Nosso- mundo, né? Nosso convidado Por quê? Nélio, Por quê? do último podcast, Uhum. ele trouxe tecnologias e aplicações da indústria automotiva Para a para o confecção. têxtil, para a confecção. Uhum. Entende? E criaram um método extraordinário. Aí, quem diria que uma coisa podia servir para outra, né? E serve, E encaixa, serve. e modula, e faz acontecer, e erra, e acerta, né? Nós estamos testando Verdade. os equipamentos de revisão de processo, que não existe no Brasil e está difícil de achar até fora. Que a ideia vem do segmento de grãos e plástico ali, mais ou menos, Tá ali, vendo? para revisão, Aí, ó. com o uso de inteligência artificial. A gente está testando faz uns meses já. Mas é aquilo, a gente tem que... Tem que testar. Calibrando ali, né? Sim. então a gente está Testando. fazendo um teste, está com expectativa, a equipe muito grande. Vai no caminho e se ajusta, né? Isso. Primeiro a gente vai. A gente Sim. está com uma expectativa muito grande sobre o teste, né, que é o investimento em tecnologia para melhorar o processo. Então a gente vem caminhando devagarzinho para a indústria 4.0, né? Vem tentando acompanhar. Né? A gente sabe que a nossa indústria fica um pouco para trás, mas a gente vem fazendo esses investimentos. Assim como os investimentos que a gente faz internamente em tecnologia, que fez toda a diferença também.
A gente investiu show. muito na parte de tecnologia, de integração de sistema, de comunicação com equipamento, de dados para tomar decisão rápida do gestor, que é um BI melhorado. E esses investimentos a gente vem fazendo uma intensidade considerável aí nos últimos anos. Porque a gente sabe que isso faz diferença para acelerar o processo. Controlar onde é que estão os pontos falhos que a gente tem que consertar. E sempre é melhor quando você controla, de preferência quase que online, né? Perfeito. Para Sim. tomar ação rápida. Esse é um desafio. Legal. É o tempo, né? O tempo da resposta tempo. é muito importante. Nós temos é que todo mundo já conhece, fala sobre isso. E a gente fala muito sobre pessoas, porque tem que acompanhar esse desenvolvimento todo que está uma doideira, né? Sim. Uma doideira. A evolução é muito rápida É. e a gente precisa acompanhar o que está acontecendo da parte tecnológica. Então, a gente entende que a gente tem que trazer esse conhecimento, compartilhar e treinar. Então, tem um ponto que é um ponto que quase toda companhia tem, quase toda a estrutura organizacional tem, que a gente, de um lado, olha vários mercados diferentes, segmentos diferentes, com habilidades, que é aquilo que a gente fala de trazer de outro lugar, com habilidades interessantes e com um método de trabalho. Olhar os esportes, por exemplo. É muita preparação e treinamento, seja para aqueles segundos de um esporte ou para aqueles 90 minutos. Sim. O verdadeiro, né, o desafio acontece antes de começar o jogo. Sim. E por que a gente não faz isso nos negócios? Por que a gente treina pouco? Porque a gente vai deixar de faturar, vai ficar parado porque faz pouco treinamento, não vai evoluir. Por quê? Se para ser bom tem que treinar muito, né? Que a prática leva à perfeição, então para ser bom tem que treinar muito. Então a gente vem com essa cultura e vem investindo bastante no treinamento da nosso time e trazendo conhecimentos de fora. E uma coisa que é difícil, né? Como a gente tinha comentado aqui, uma coisa que é difícil, investimento versus retorno. Tem uma curva que a gente acompanha de desenvolvimento e aprendizagem. Uma curva de maturidade. E ela leva de 5 a 7 anos. Sim. Nossa. E eu vou desistir? Porque em 6 meses eu chamei o time, fiz um investimento num treinamento agora e aí não entregou o resultado mês que vem, não serviu para nada. Isso é normal, né? O entendimento comum. Certo. Mas a gente tem que entender o desenvolvimento, a gente tem que entender que a gente trabalha com diferentes gerações, com diferentes, dentro das gerações, culturas de regiões diferentes dentro do mesmo país, e que a gente tem que administrar tudo isso e entregar o melhor resultado com tudo isso. Sim. Então a gente tem que trazer esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, investir constantemente nesse conhecimento, e a gente tem que entender que tem um tempo de maturidade. Tem. E as coisas lá fora, que é o que a gente está falando da doideira, né, que não para de evoluir, não para. Então a gente tem que estar todo momento buscando atualização lá fora, trazendo para dentro, formatando para um nível que a gente pode treinar e treinando constantemente. Igual um time. Se não fizer isso com antecipação, vai ter que se coçar e fazer no desespero. E aí pode ser que a gente não sobreviva. Né? Exatamente. Não é? Exatamente. Ou vai ficar na mesmice. Isso. A gente vai ficar na Ficar mesmice. correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Isso. Vai ficar na mesmice. Ou vai ficar naquele nicho de mercado, reclamando do governo, reclamando de todo mundo. E não fazendo nada. E aceitando aquele percentual de resultado e fica por isso. E como a gente tem essa cultura de continuidade, que daí vem outra coisa. Quando você tem paciência para esperar 7 anos, o que vai ser daqui 10 anos? É a pergunta que a gente faz na operação. A Ovispan vai fazer 19 anos. O que nós queremos daqui 10, 20, 30, 40 anos? A gente quer que a empresa continue? Quer que ela passe de geração em geração? É uma empresa que vai perdurar igual as companhias que nós temos no Brasil ou na nossa região de Santa Catarina com mais de 100 anos? É o que nós queremos? Para isso a gente tem que fazer esse dever de casa começar hoje. Sim. Tem que esperar esse tempo de maturidade. Então a gente que está à frente da empresa tem que entender que esse é um investimento que se faz necessário igual qualquer outro investimento crucial para rodar uma operação. Se você tem o mesmo empenho que você determina fazer um investimento, às vezes de comprar uma matéria-prima, deveria ser para treinar seu time e esperar que ele entregue resultado em X período de tempo. Então esse entendimento
É um entendimento que já é bem difundido em várias partes. A gente tem esse conhecimento em várias partes do Brasil, mas é difundido a nível mundial. E a gente às vezes fica muito tempo lutando contra. Muito Que é legal. resultado imediato, Sim. porque o mundo evolui Sim. rapidamente. Uma reclamação que a gente ouve muito é assim: depois que o cara tá bom, ele vai embora. Não é? Isso. Mas é um trabalho feito pela metade. Não Perfeito. basta só instruir ele. Tu tem que fazer um endomarketing, mostrar que a tua empresa é bacana, que é legal ficar ali, que ali ele vai ter um futuro, que ali ele vai ter uma continuidade, não é? Que vale a pena investir. Que né? vale a pena investir Seu nele, que ele é importante para a empresa, ele é uma peça do xadrez, né? Sim. Se ele é muito bom, que ele vá e tenha sucesso. Pronto. E que a gente tenha a cultura de preparar o segundo dele. Que ele sempre esteja preparando o segundo. Exato. Nós temos exemplo na UFSPAN Sim, muitos. de saiu gestor de lá e virou diretor Pronto. na outra companhia. Mas Ótimo. ficamos muito felizes. É, Perfeito. exatamente. O É chá um- Já é uma pessoa que nós temos que abençoar. Aham. Sim. E ela que vá. Sim. Isso. E ela deu espaço para o próximo. Uhum. Sim. E se a gente Ótimo. puder que o próximo seja alguém dentro do time, melhor ainda. Sim. Isso é uma coisa que a gente. É muito difícil. Falar é fácil. É muito difícil pensar dessa forma. Isso. Porque Quando todo mundo- acontece, Quando o cara fica... acontece, Só que né? que é a cultura que a gente cria? Está desenvolvendo todo o tempo. Pronto. Está entregando oportunidade há tanto tempo. E Está se falando você assim. conseguir contaminar a indústria do lado e a outra indústria do lado e outra... Não é? Então, se nós pudermos. Porque tem um aspecto social. Se ele veio para dentro, que a gente tem uma cultura, né? Tenta colocar sempre. O que ele não pode fazer na empresa que ele vai, né? O nosso desejo é que ele entre na UFSPAN e cresça e se desenvolva tanto profissionalmente quanto pessoalmente, e quando ele saia, seja melhor do que entrou. Que legal, né? É, né? Porque faz parte, isso faz parte do desenvolvimento. É inevitável se a É o pessoa... E vai que a gente tem uma pessoa que Quer- está lá no concorrente. Pô, vai colocar uma cultura legal. Não é? Se sair no nível maior, melhor ainda. A gente tá fazendo a nossa responsabilidade social Uhum. de uma forma positiva, Isso. não ao contrário. Uhum. Sabe? Então, isso é um ponto que a gente precisa entender. Não adianta esconder as coisas. Não adianta falar assim, vou cuidar porque senão o Douglas vai sair. É, não vamos falar do Douglas. Por que não fala abertamente? É, não vamos Fala falar o que abertamente. ele faz pra... Não, por que não fala abertamente? Sim. Fala assim, Douglas, é isso aí. Seja Aham. executivo, seja Aham. diretor, prepare o seu segundo e vai ser feliz. Ou vai ficar na nossa companhia que a gente vai crescer muito, ou vai ser feliz. Mas cresça, né? Mas vai pra Isso. frente. A gente estimula isso. Isso. Tem que estimular isso. E a gente, claro, tem sempre o desafio de ir sempre até o último nível, né? Tem o desafio de sempre ao último nível. Por isso que a gente tenta fazer parcerias com as escolas. Tem muito conhecimento para compartilhar. Muita coisa para a gente fazer ainda para fazer diferença no país, né? Sim. Muita coisa. Nós somos- Conhecimento não é nada guardado dentro de uma gaveta, não é? Não. Não. Não, e aí, às vezes, por a gente abrir a boca para compartilhar conhecimento, a gente recebe o feedback da pessoa que resolve o problema, que pode ser qualquer pessoa dentro da companhia. E ela vai Bom. ter a ideia mais brilhante e nunca teve a oportunidade de abrir a boca. Ela nunca teve a oportunidade, às vezes, de participar de um treinamento, de estar próximo de alguém. E a gente acha que, como a gente fala assim, não adianta contratar os braços. Precisam contratar a mente das pessoas também para compartilhar, para melhorar. A gente estimula, a gente tem programa de melhoria de processo, a gente fala sobre Lean Manufacturing, a gente estimula a melhoria. A gente tenta emplacar na nossa cultura. E olha que já faz anos que nós estamos colocando isso, porque nós temos algumas pessoas com mais facilidade, outros com menos facilidade, e os paradigmas para quebrar, Uhum. né, de melhoria. A gente fez muita coisa diferente na UFSPAN por quebrar esses paradigmas. E entre nós gerava atrito. Entre nós. Quando a gente falava, vinha um doido lá, o Cledson ou alguém, né? E falava. Esse aí nasceu morto, não é? Nasceu morto. No Sim, começo, Sim, sim. No começo, até a gente mudar. A gente entende que a gente houve muitas mudanças aí ao longo de década, como o Douglas comentou, e teve uma mudança expressiva que o nosso time começou a entrar Se alinhar, né? se alinhar, entrar no rotor ali para Uhum. ganhar velocidade cruzeiro, que a gente fala, nos últimos 5 anos, né? E também a gente estimulou bastante. Teve possibilidade de estimular investimento para isso. Então, porque senão também tem um desafio, Sim, né? A gente Exatamente. passa todo esse cenário. Felizmente a gente está aqui, está em pé, está tudo bem, passou. Né?
não existe nada que possa ser pior do que nós passamos em 2020, né? Que houve reflexo até o Exato. momento, até pouco tempo. Sim. Então, se a gente fala para o nosso time, para todo mundo, se a gente passou por isso aqui, o que vai nos parar? É, O que pode nos parar? exato. Se a gente estimular isso para todo mundo que entrar, quem vai poder nos parar? Isso mesmo. Porque E um aprendizado, né? Como vamos estar preparados se tiver uma próxima, né? Então é sempre as perguntas. Uhum. Gente, que contribuição, Não hein? é? É muito bom ouvir outras cabeças pensantes incríveis. O método que vocês levam tudo isso e trouxeram para nós, essa cultura de empresa, muito obrigada. por Deve ter nada. muita gente que quando assistir vai estar com a cabeça fervendo, voltando para a fábrica. Espero que aproveitem bastante. Sim, muito, com certeza. E onde que a gente encontra, tá em todas as redes sociais, a Hubspan, encontra Sim. fácil. É, Nós temos o Vispan Têxtil, @o Vispan Têxtil. tá. Site, Nós O temos site. nosso site, nós temos Aham. o Insta. o Instagram, que é a Gente que Colore, que muita gente, é engraçado, que era para ser pro... A gente deixou aberto e era para ser pro nosso time. Uhum. Colaboradores, familiares, e tá numa Já proporção... Gente Colore fala muito da parte de pessoas, do que a gente faz, dos eventos, alguma coisa da parte que social, da parte joia. interna, do dia a dia. Joia. Né? E nós temos o H-Green. H-Green, Uhum. h.green, @h.green, que é o que... Legal. Fala Legal. sustentável. Procurem essas marcas, esses Instagrams, vejam o que eles acabaram de falar aqui, né? Vejam um pouco, né, daquilo que eles já manifestaram aqui. E, gente, muito obrigada por esse papo gostoso, maravilhoso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa que esqueceu aí, que quer dar um recado para alguém, né? Não, Spam, agradecer o fique à privilégio vontade. de estar aqui com vocês, agradecer o convite, Nossa honra. poder estar aqui com vocês, de falar que todo o sucesso que a Vispan tem, ela é resultado do empenho de todos os nossos colaboradores. A gente tem um time muito bom e a gente agradece muito por isso. Que legal. Parabéns, parabéns, time. parabéns. É isso aí. Muito obrigada, Muito bom. obrigada, Douglas. Obrigada, Agradecer Cleber. também. Obrigada. Obrigado. E as portas estão abertas lá para Nossa, recebermos vocês muito e a quem curiosa. desejar passar lá na fábrica. Fica bom fica bacana essa informação. Uhum. Para quem busca as soluções que eles têm para Exato. fornecer, de que não é só mais um no jogo, não é? Isso. Não. É alguém querendo fazer de fato diferença no Isso. mercado e trazer. E hoje as pessoas se importam com isso, Isso. muito mais do muito, que. Aham. muito legal, Show. muito relevante. A gente gosta de compartilhar bastante conhecimento de diferentes áreas. Então a gente troca, faz benchmark de todas as áreas e é muito legal isso. Acho que é um ponto importante para falar para todo mundo, né? Uhum. Que a gente gosta que venha lá ver as práticas que nós temos. A gente gosta de trazer novas práticas. Ah. Então a gente faz muita troca. Então às vezes a pessoa vai vir lá para ver como funciona o método de avaliação de pessoas. E tem muito isso. A gente tem isso e a gente Ai, estimula que isso. show. Troca de A experiência, gente né? estimula isso. A gente estimula o nosso time, né? Uhum. A gente tem a gestora de RH que ela também faz palestras, às vezes em alguns eventos e tal, fala em nome da área. empresa, aham, da área. que ela faz. E aí às vezes linka com as práticas que nós fizemos Show. dentro da Legal. empresa. Muito obrigado. Muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigado. Gente, se tiverem alguma dúvida, querem dar algum recado para eles, né? Vão também nas redes sociais deles primeiro. Comentem aqui embaixo, vocês já conheciam a Hubspan? Vocês já conheciam essas práticas que eles também adotam na empresa de vocês? E na empresa de vocês, como é que é? Isso aí, vamos mexer os Comentem aqui pauzinhos. pra gente exatamente o que vocês têm mais interesse em assistir, escutar. Comentem também e mostrem pra gente. Muito bem. Tá certo? Curtam, sigam, se inscrevam. Não ativem o esqueçam, sininho. né, gente? Por favor. Eu já falei essa semana nos stories, né? Tem Assim- muita gente que assiste e não se inscreveu ainda, né? Se você, quando estiver assistindo, Este episódio. lembrar, tiver alguma coisa que toca no coração que quer compartilhar, compartilha. Às vezes esse conteúdo é importante para algum colega de você estará fazendo bem para ele. Exatamente. Isso aí. E até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Tchau, Beijo. Tchau. Tchau. Aí, Muito bom, hein, jovem? gente.